Oi galera, esse é o meu diário de escrita número 18, provavelmente. Eu tô gravando de noite, então desculpa porque tá meio escuro o vídeo, vou tentar dar uma clareada durante a pós. E eu vim hoje falar sobre o meu novo projeto, que não tem título. Eu já citei ele aqui algumas vezes em outros diários de escrita, mas hoje eu quero realmente falar sobre ele, sobre como tá sendo esse processo. É um projeto que eu estou escrevendo à mão, inicialmente, aqui nesse caderno, nessa agenda maravilhosa que uma amiga minha fez pra mim. Beijo, Maria Raquel. Ele é um spin-off de Amor Plus Size e é um livro muito difícil, porque é um livro que fala sobre distúrbios alimentares. Eu tô narrando tudo sobre a perspectiva de uma garota doente, e tem sido um desafio muito grande escrever esse livro por inúmeros motivos. Para começar, é um livro que é muito difícil eu descobrir o tom entre o autobiográfico e o caminho da própria personagem. Eu já lidei com esse tipo de problema na minha vida, então separar o que é meu do que o que é da personagem é muito difícil. E quando a gente tem que procurar esse meio termo, entra numas dúvidas, assim, porque eu sei mais ou menos como funciona e ao mesmo tempo não são os mesmos casos, então não vale serem os mesmos pensamentos. Eu tenho que construir essa personagem de modo que ela tenha chegado na situação onde ela tá por um motivo. E quais são esses motivos, o que forma o caráter dela, o que forma a doença dela. E acho que uma coisa interessante de se trabalhar com esse tipo de distúrbio é que um caso não é igual ao outro. E você pode ter, sei lá, 10 pacientes com o mesmo problema e cada um apresentar isso de uma maneira diferente e por motivos diferentes. E você descobrir quais são esses motivos, eu acho que é um trabalho interessante que está sendo para mim na construção desse livro. Porque como ele é muito fechado na cabeça da personagem e nos pensamentos dela, tem muito do que entra, o que fica de fora, o que é relevante e o que não é. E, enfim, mergulhar fundo na cabeça dela está sendo uma experiência, no mínimo, diferente. É um livro que está ficando bem pesado, de certa forma. Ele cobra muito de mim, não apenas fisicamente por escrever à mão, que é uma coisa que eu estou um pouco desacostumada, mas porque ele requer um certo preparo psicológico para lidar com ele, assim. É muito difícil desapegar da visão de um personagem, eu sinto. Quando eu estou escrevendo, principalmente quando estou imersa num único projeto, assim, sem divergir muito de projetos paralelos, que é o que costuma acontecer. Eu tenho geralmente mais de um livro começando ao mesmo tempo, mas quando eu estou muito dedicada a um único projeto, eu acabo vivendo, de certa forma, sob a perspectiva desse personagem. Então eu passo os meus dias me perguntando como ele ou ela encarariam tais situações e tais pessoas e tais fatos, meio que tentando aplicar a minha vida, a vida deles e por aí ir trabalhando a construção de personagem fora dos parâmetros do livro. E é muito interessante fazer isso com ela especificamente, porque a gente entra numa neura, né? E é uma neura muito conhecida minha, então às vezes eu preciso parar e respirar e pensar e falar: não, por hoje chega. Por hoje você vai ler outra coisa, você vai ler um livro de romance, você vai assistir uma série, você vai fazer qualquer coisa pra não pensar nisso. E dependendo do que eu escrevo no dia, eu às vezes preciso de pausas maiores, porque certas cenas e certos trechos me consomem tanto que eu preciso me desintoxicar pra não deixar que aquilo me afete de uma maneira negativa. Porque eu acho que, de certa forma, quando a gente está escrevendo, qualquer coisa que a gente escreva afeta a nossa vida. Se você está escrevendo uma coisa triste, se você sente isso, aquilo se torna mais real pro leitor. Então, acho que é muito comum os autores
se sentirem emocionalmente afetados pelas histórias que eles escrevem. Mas, obviamente, com isso, eu preciso tomar um cuidado especial, porque o tanto e o quão negativo isso pode ser pra mim é uma coisa com a qual eu preciso lidar diariamente. Então, tem sido um desafio e tanto, assim, saber qual é o limite. Saber qual é o limite entre eu e a personagem, saber qual é o limite do que eu posso escrever sem transpor isso, de certa forma, pra minha vida. O limite do quanto eu consigo aguentar dentro de um dia ou dentro de vários dias seguidos antes que aquilo comece a me sobrecarregar, assim, emocionalmente. Então, tem sido muito intenso. Muito, assim, não tem nem palavras. Tem vários trechos que eu gosto muito. Em geral, os meus trechos preferidos são os mais pesados, mas eu separei um em especial porque que eu queria ler. Eu raramente faço isso aqui com vocês, né? Dentro dos diários de escrita, eu raramente leio trechos, mas eu achei que valia a pena, porque eu vou tentar fazer isso em outros projetos. Mas esse trecho em especial foi uma coisa que eu escrevi assim num surto meio de inspiração, e ele não tem spoilers, é só para dar uma sentida no ritmo do livro, então vamos lá. Estamos no frio consultório médico, branco exceto pelos adornos coloridos e infantis que a médica insiste em colocar nas paredes. Médica não, nutricionista, engordadora, bruxa, enganadora. Ela, a mamãe e o terapeuta me cercam, deixando-me em frente à máquina da verdade. Ela é pequena e gelada e poderia parecer inofensiva para alguém que não a conhecesse tão bem quanto eu. Temos uma relação longa, nós duas. Longa e complicada. Ela já foi minha amiga um dia, mas há muito tempo decidiu que eu não mereço sua compaixão. Aparentemente, há um padrão em minha vida. Encaro a base fria de metal, a boca enorme que espera para me engolir. Seus olhos cheios de números me ameaçam, mas ela parece me esperar de braços abertos. Quero e não quero me perder no seu abraço. Por um lado, ter o veredicto me trará alguma paz. Sabendo, posso decidir o que fazer. Por outro, só a ideia do que posso ouvir dessa nossa conversa me enlouquece. Talvez estejam certos e a ignorância seja mesmo uma bênção. Nos segundos que se passam, penso nos últimos dias. Nos erros que cometi, nos pecados imperdoáveis, no quanto desisti de mim mesma. Uma voz na minha cabeça me lembra que eu já fui melhor, mais forte do que isso. Abandonei meus objetivos, larguei meus sonhos, me aliei ao lado perdedor. Fui fraca, sou fraca, covarde, desistente, perdedora, acabada, fraca, fraca, fraca. Dou um passo trêmulo, depois outro. Subo, meus pés gelando, meu corpo tremendo. Prendo a respiração e fecho os olhos, mas sei que não fará diferença. Em poucos segundos, todo mundo num raio de 1 quilômetro poderá ouvir o resultado. 45 quilos e... A médica faz uma pausa. 600 gramas! Todos na sala comemoram como se fosse Réveillon. Me limito a abrir os olhos e encarar a máquina da verdade. Ela pisca pra mim, como se estivesse contente em destruir a minha vida. É um dos trechos que eu gostei bastante, porque ele faz um paralelo com Amor Plus Size, e quem viu a minha leitura do primeiro capítulo, ou leu o primeiro capítulo quando eu postei no meu site, talvez se lembre desse trecho. Ele acontece bem no comecinho. E a outra coisa que tem sido bem divertida a respeito desse livro, que é traçar esses paralelos entre as duas personagens, entre Amor Plus Size e esse livro. Não apenas os paralelos, como também as participações dos personagens de Amor Plus Size dentro dessa narrativa. Que inicialmente eu achei que não seria, de repente, uma boa ideia, por causa de certas circunstâncias com relação a esses personagens, mas depois eu percebi que eu não teria como desassociar, porque são histórias muito intrínsecas, muito juntas, assim, e os personagens têm uma participação grande em ambas as histórias, então eu achei que seria fundamental que eles aparecessem, não com um papel grande necessariamente, mas eu acho que eles tinham que ter um papelzinho aí na trama, aparecendo em algumas ocasiões específicas. Basicamente, a história do livro é a luta dessa personagem contra a doença, mas como eu não queria fazer um livro que fosse inteiro
a relação dela com a doença e o dia a dia, porque eu achei que isso seria não vazio de significado, óbvio que não, porque teria conteúdo de qualquer maneira, mas eu imaginei que poderia ser mais do que isso. A doença andando em paralelo com alguma história referente à personagem. Mas eu também sabia que eu não queria trazer um romance para essa história porque simplesmente tiraria o foco. Então, inicialmente, não vou contar muito de novo porque acho que são spoilers que não cabe dar agora e vocês não precisam saber. Mas basicamente existe um agente catalisador que vai cruzar caminhos aí com a minha personagem, e ela e essa outra pessoa que entra na equação entram numa relação meio autodestrutiva, e os limites entre o que é uma amizade saudável e o que pode destruir a gente meio que são testados e as linhas ficam borradas, etc. Então, eu achei que era interessante colocar esse agente externo para testar os limites dela e ver até onde ela vai e, enfim, chegar no limite, porque eu acho que, primordialmente, o meu objetivo com o livro é falar sobre os limites que a gente chega e os horrores de uma doença como essa, e eu acho que é importante ir fundo. E eu acho que eu só vou conseguir me sentir satisfeita com esse livro quando eu perceber que eu cheguei tão fundo que já se tornou uma coisa meio impalatável, assim. Eu acho que é o tipo de livro que eu espero, a minha expectativa com ele é de certo modo ruim, porque eu espero que ele seja um livro difícil de ler, eu espero que ele seja um livro difícil de engolir, uma história que meio que fique travada na garganta da gente, que as pessoas leiam e traga a sensação de agonia que é conviver com isso. Porque é o tipo de coisa que não basta você saber o que é, porque saber é fácil, você pode ir na internet pesquisar e conversar com pessoas, eu acho que conhecimento é uma coisa, mas tem que transmitir a sensação, porque é o tipo de livro que eu acho que ele defende de certa maneira uma causa e ele tá aí com um alerta, e é isso que eu quero fazer. Ele tem um propósito, assim, eu não tô escrevendo sobre uma doença só porque eu achei que era divertido escrever sobre uma doença. Eu poderia estar escrevendo sobre unicórnio, sabe? Por que eu tô fazendo isso comigo? Então, eu quero muito ir fundo com ele até um limite em que ele se torne quase insuportável. O que pode ser uma coisa boa e ao mesmo tempo pode ser uma coisa ruim, porque, enfim, eu espero surpreender muito ainda as pessoas se e quando esse livro for publicado. É isso que eu tinha pra contar sobre esse livro sem título. Convido todo mundo a conhecer Amor Plus Size através dos links que vão estar ali embaixo. Amor Plus Size que vai ser publicado pela Editora Verus, se Deus quiser, ainda esse ano. O link pro primeiro capítulo, pra página do Scooby, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, junto com os meus links das minhas redes sociais. Continue se inscrevendo no canal pra continuar por dentro das novidades aí de todas as colunas e das coisas relacionadas ao diário de escrita e outras. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.